CLD lá, e agora em sala de aula, com caneta para poder escrever. Então vai ser legal. E como eu faço no CLD, a gente vai começar, claro, fazendo uma breve revisãozinha. Demora mesmo, né? Tá aí. Tá certo. Quem estava aqui há 15 dias? Isso, então vocês me ajudem aí. Quem estava aqui para contextualizar quem não estava. A gente está falando sobre bibliologia. No primeiro encontro a gente falou basicamente de revelação e depois a gente tratou desses dois textos. Revelação geral e revelação específica. Rapidinho, qual que é a diferença das duas? Revelação geral? Bem rápido, quem lembra aí? Alguma coisa que você lembra da revelação geral? Qualquer coisinha assim. Para que público que é? Para todos. A revelação específica? Para alguns. Específica, para alguns. Legal, começou bem. Então, a revelação geral para todo mundo. Né? Lembra? Natureza, o senso comum, né? O senso que as pessoas têm certo e errado, mesmo sem ter nada para normatizar isso. A providência de Deus, lá em Atos Paulo fala que ó, Deus tem dado chuvas aí para vocês verem, né? Que Ele está aí cuidando de todas as coisas. Então essa revelação geral, que está disponível a todos os homens. Qual que é o objetivo dela? Da revelação geral? Tornar o homem perante Deus, lacuna. Mas se essa prova fosse assim, ia ser bom, né? Só para encher a palavrinha. Tornar o homem, Romanos capítulo 1 fala que a revelação geral tem o propósito de tornar o homem, lembrar, indesculpável perante Deus. Então, pelo fato de ter aí a natureza, esse senso comum, a providência de Deus, Jesus tentando o universo e tudo mais que a gente olha ao nosso redor, o propósito disso tudo, Romanos capítulo 1 fala que é tornar o homem indesculpável. Mas o homem, ao invés de olhar para tudo isso e adorar ao Criador, ele adora a própria criatura. Então isso que acontece. Já o propósito da revelação específica está fácil. Salvar, redimir, isso aí. Então a revelação específica ela se concentra na Bíblia e na pessoa de Jesus Cristo, que é o único modo, o único meio de salvar. Então a revelação geral ela pode dar um start de que existe um ser criador, existe alguém maior, mas ela nunca vai ser capaz de salvar, porque Romanos capítulo 10, versículo 17 fala que a fé vem pela mensagem e a mensagem vem pela palavra de Cristo. Então lendo a Bíblia, lendo a mensagem de Cristo ali que está na Bíblia, que vai me dar fé. Então esse foi o meio que Deus escolheu. Ele não escolheu a natureza para isso. A natureza simplesmente serve para tornar o homem indesculpável perante ele. Então, um cara que nunca ouviu falar sobre Jesus Cristo, lá, o índio totalmente isolado, ele pode chegar um dia para Deus lá no céu e falar assim: eu não sabia, o Senhor me mandou no inferno, mas eu não sabia, não tinha a mínima noção. Foi injusto comigo. Pode fazer isso? Por quê? Porque a natureza está aí para mostrar para ele que existe alguém superior, vai tornar o homem indesculpável, embora não possa salvar. Tudo bem? Depois a gente falou de Lucas capítulo 16, 1 Pedro capítulo 1. Lucas capítulo 16 é a história, não a parábola, a história do rico e Lázaro. Lembra no finalzinho o que Abraão fala para o rico? Né? O rico fala assim: manda Lázaro lá para a casa do meu pai, porque eu ainda tenho 5 irmãos, e se eu vim parar nesse lugar, a lógica dele eles vão parar no mesmo lugar que eu estou, porque a gente viveu uma vida igual. Aí Abraão fala: não, eles já têm Moisés e os profetas que os ouçam. O rico fala: não, pai Abraão, o judeu, né, falando: não, pai Abraão, mas se alguém ressuscitasse dentre os mortos, aí sim eles se arrependeriam. Aí Abraão responde o valor que ele deu para a Bíblia, o valor que a gente tem que dar para a Bíblia: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco eles vão se arrepender se ressuscitar alguém dos mortos. Ou seja, a Bíblia é mais poderosa, é mais eficaz em promover salvação do que se vier alguém ressuscitar dos mortos e alguém conhecido deles, como era Lázaro, que ficava na porta deles ali, anunciar o Evangelho. Esse é o valor dessa Bíblia que a gente tem nas mãos. Mesmo valor que Pedro traz aqui. Ele fala que ele participou daquele evento no Monte da Transfiguração
Ele viu Cristo transfigurado, ele viu uma voz do céu que falava: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas ele tem muito mais segurança, muito mais firmeza, muito mais confiança, não em experiências, mas na palavra dos profetas. E a essa palavra nós seremos felizes, bem-aventurados, se a ela prestarmos atenção, não nas experiências dele. Ele não baseia o ensinamento na experiência dele. Experiência é relativa. A palavra de Deus traz segurança porque é uma norma, é igual para todo mundo. Tá? Então foi basicamente isso que a gente tratou na aula passada. Uma das grandes discussões no ramo da bibliologia é se o que a gente tem aí como Bíblia, o que você tem aí no seu papel ou no seu celular, é ou contém a palavra de Deus. Por que que existe essa discussão? Eu vou perguntar para você, porque talvez você nunca tenha parado, né, um dia, você estava cansado, deitado no sofá na sua casa e perguntou: eu tenho... Você nunca vai pensar sobre isso, claro, né? Mas essa discussão gira em torno do fato de nós não termos mais, e a gente vai tratar de algumas coisas agora, de algumas doutrinas, que estão estritamente relacionadas aos autógrafos. O que é autógrafo? É o escrito original. O que saiu do estilete de Moisés, o que saiu da pena de Pedro, né, o que saiu da mão mesmo daquele pessoal. Quantos desses manuscritos a gente tem hoje? 0. A gente não tem manuscrito original, autógrafo, que saiu da mão desse pessoal disponível para a gente hoje. O que a gente tem são cópias confiáveis, fidedignas desse material. Então, esse jogo de palavras é interessante, porque o que é de fato palavra de Deus no sentido original? É aquilo que a gente ainda não tem. As nossas Bíblias, você contém aí na sua Bíblia uma tradução daquilo que é a palavra de Deus, tudo bem? É uma tradução. Por que é importante falar isso? Porque toda tradução é uma interpretação. A gente está hoje discutindo, a igreja que eu faço parte tem uma vez por mês um seminário, um sábado inteiro. E a gente estava discutindo hoje lá uma das questões, as aparições de Cristo no Antigo Testamento, o anjo do Senhor. É uma das formas de descrever o que a gente entende como cristofania. O tradutor da sua Bíblia provavelmente também entendia isso. Por quê? Porque ele coloca o anjo do Senhor com letra maiúscula. Agora, no original, especialmente no hebraico, você não tem letra maiúscula e minúscula. Por que ele colocou maiúscula? Porque o tradutor entende que o anjo do Senhor é uma cristofania. Se ele achasse que fosse um anjo qualquer e não fosse a aparição de Cristo, ele ia colocar com letra minúscula. Quem decidiu letra maiúscula e minúscula? O tradutor. Foi a opção dele. E a gente tem que confiar. Né? Você não precisa saber grego e hebraico. É muito bom se você souber. Mas você não precisa saber grego e hebraico para você confiar na Bíblia. É uma cópia confiável. A gente pode ter segurança, mas a gente tem que ter em mente isso. Tem muitas questões que é a opção do tradutor. Tudo bem? Inclusive, por exemplo, divisão de livros. Hoje, uns caras levantaram a questão lá. É muito bacana a Bíblia, olha só. O Antigo Testamento termina com que palavra? Termina com a palavra maldição lá em Malaquias. Olha isso, não Zacarias. Termina com a palavra maldição. Não, desculpa, Malaquias. Termina com a palavra maldição. E olha lá, terminando o Antigo Testamento, aí eu pensei, mas a Bíblia hebraica mesmo, o original, o escrito original, o último livro é segundo Crônicas. A nossa Bíblia em português foi mudada a ordem. Então, cuidado com essas... Sabe aquele e-mail que circulou um tempo atrás? Mas eles vão lembrar qual que é o centro da Bíblia. Olha aqui, o Salmo 18 está exatamente no centro. E olha a mensagem dele. Então, assim, centro de que Bíblia? Da nossa. Porque na Bíblia original não era o centro da Bíblia, o Salmo 18. Então, cuidado com essas coisinhas. Parece um misticismo gospel em torno da Bíblia. Bem, mas a gente tem uma cópia confiável dela. Abram lá suas Bíblias. A gente vai falar agora de inspiração. E inspiração é uma doutrina, junto com a inerrância e infalibilidade que a gente vai falar hoje, estritamente relacionada aos originais. Você lendo a sua Bíblia, você já achou algum erro de português na sua Bíblia? Já achou ou não? Eu já achei. Você vai encontrar erro de português. Por quê? Porque a inerrância, ela é uma doutrina dos originais. A cópia, gente, o cara pode dar uma cochiladinha lá e
na hora de imprimir, qualquer coisinha, acontece. Mas os originais são inerrantes, inclusive essa doutrina da inspiração. Aí foi o 2 Pedro, capítulo 1. Tem ali o texto do desafio também. 2 Pedro, capítulo 1. A gente já viu o versículo 19. Tem mais firme a palavra dos profetas, a gente viu na semana passada, há 15 dias. Versículo 20, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Essa palavrinha impelidos, se você der uma olhada lá em Atos capítulo 27, versículo 17, Paulo e o pessoal lá estão num naufrágio. E o barco no naufrágio, ele funciona tipo a Arca de Noé. Você não tem muita coisa para fazer, de tentar dar um rumo. E a palavra usada lá para o que acontecia com o barco era exatamente essa. O barco era levado pelas águas, era carregado pelas águas. Por mais que as pessoas quisessem dar um rumo para ele, sei lá, com remo, com qualquer outra coisa que tinha vela, na época lá, você não conseguia, porque estava no naufrágio. Então eles só simplesmente ficavam esperando onde Deus ia levar, o mar ia levar o barco. A mesma palavrinha usada lá é usada aqui para dizer que os homens de fato escreveram a Bíblia, mas Deus estava esse mar conduzindo o rumo que ia dar isso que a gente tem como resultado final, que é a Bíblia. Agora leia-se. A gente tem uma cópia daquilo que foi inspirado, embora uma cópia confiável. Mas o que foi de fato inspirado, inerrante, infalível, que a gente vai ver, são entendimentos. Tem gente que fala que foi uma inspiração como se fosse um ditado. Sabe alguma coisa assim? Tipo, escreve isso, isso, isso. O cara foi lá e escreve isso, isso. Escreve isso, isso, isso. Escreve isso, isso, isso. Tem partes assim na Bíblia? Tem partes assim na Bíblia ou não tem? Tem. Lembra Moisés? No monte, Deus ditava para ele. Ele simplesmente escrevia. Agora, qual que é o problema? Se toda a Bíblia fosse ditada, o que a gente normalmente encontraria? Se toda a Bíblia fosse ditada por Deus, você encontraria um mesmo estilo literário, né? Uma mesma gramática, uma mesma... É como se uma pessoa culta escrevesse a Bíblia. O problema é que lá em Pedro, em 2 Pedro, Pedro fala assim, ó, tem um pessoal aí que distorcem as escrituras e eles pegam os escritos de Paulo, que é muito difícil de entender. O que ele está querendo dizer com isso? Pedro, um pescador, ele tem que entender que um cara, naquela época que não era culto, é diferente de hoje, de um cara ignorante. Porque naquela época, pelo menos, o cara sabia 3 línguas. Hoje, até o cara culto, mal e mal português, a gente sabe, né? Que é também um pouquinho assim, né? Isso é normal, até para os mais cultos errarem em português, também a dificuldade da nossa língua. Mas Pedro era muito mais iletrado por ser um pescador do que Paulo. E ele, por ser pescador iletrado, ele olha para o estilo literário de Paulo e fala assim, tem coisa ali que parece que eu estou lendo português do século XVII. Palavras ali que eu olho e falo assim, o que Paulo está querendo dizer com isso? Então, não pode ser um ditado simplesmente porque você tem estilos diferentes na Bíblia. Então, você tem gente que escreve de forma mais simples, você tem gente que escreve de forma mais complicada. Até quando a gente fala assim, quer dizer que inspiração, então, é tipo o Allan Kardec escrevendo alguma coisa ali. Se bem que depois que ele saiu do Palmeiras e foi de São Paulo, ele não está escrevendo nada agora. Mas é como se fosse aquela psicografia, né? Foi tão ruim aquela assim. É como se fosse aquela psicografia do pessoal que entrou em transe. Não é nada disso. Inspiração é Deus. Na verdade, você podia colocar aí uma expiração, né? É algo de Deus expirar na mente do pessoal e mover, impelir o coração deles a escrever aquilo. Algo interessante é o livro de Judas, né? Um livro pequenininho. Quando eu era criança, recém-convertido, eu cheguei na igreja, converti com 11 anos, aí eu olhava para Judas, né, e falava assim, nunca vou ler esse livro na Bíblia. Que absurdo, né? Judas tem um livro na Bíblia. O cara traz Jesus e ainda
escreve um livro na Bíblia, né? Coisa mais absurda. Depois a gente vê que não é aquele Judas, né? No começo eu não sabia. Então, Judas fala assim, ó, eu estava querendo muito escrever sobre isso, mas eu fui impelido a escrever sobre outra coisa. Deus me moveu meu coração para eu escrever isso. Isso é inspiração. Deus moveu Judas e falou, não, é isso que eu quero que você escreva. E ele escreveu. Agora é engraçado que mesmo nessa inspiração disso, ele não deixou Judas sem escrever aquela primeira parte. Eu queria escrever sobre isso. Então até essa vontade de Judas escrever outro, Deus inspirou ele para ele deixar registrado ali para a gente. Nós cremos no que a gente chama, e eu acho que você crê nisso também, mesmo que você não saiba os nomes, numa inspiração verbal e plenária das Escrituras. O que isso quer dizer? A gente vai ver esses textos aqui para explicar. Então, inspiração plenária. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Já veio, claro, o texto na sua mente de 2 Timóteo 3,16, que afirma exatamente isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A gente vai ver esse texto logo. Se você tiver, se eu não me engano, a revista corrigida aí, ele vai traduzir: toda a Escritura inspirada por Deus é útil. O que dá uma ideia dessa tradução? Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino. Que tem partes que não é inspirado. O que é inspirado é útil, mas o que não é inspirado, essa é uma péssima tradução, tá? Se você estiver usando a corrigida, eu sei, são todos jovens, vocês não vão usar a corrigida, porque é muito arcaico o português. Mas se um dia vocês depararem com essa Bíblia, pode falar para o cara lá, risca isso. O cara que traduziu isso não sabia grego quando traduziu essa frase, porque o grego não dá abertura para traduzir desse jeito. A tradução é: toda Escritura é inspirada por Deus. Então essa é a ordem das palavras no português, mostrando que de fato toda a Bíblia é inspirada por Deus, tá? Abram lá 1 Timóteo 5 e 18. Olha que interessante. 1 Timóteo capítulo 5. Versículo 18. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. E que isso ajuda na inspiração plenária. Eu pensei, nada, né? O que isso tem a ver com... Alguém abre para mim Deuteronômio 25 e versículo 4. Pode ir uma de vocês aí dentro de mim, Deuteronômio 25 e 4. Lá no comecinho, lá, 25 e 4. E alguém aqui desse lado, abre em Lucas 10 e 7. Então, Deuteronômio 25 e 4, o que diz aí? Pode entrar com calma, assim, sem pressão. Pode ler? Pode ler. Não amai a boca do boi quando ele estiver precisando de socorro. Isso, fala isso aqui em 1 Timóteo, não fala? Não. Ok? O que fala Lucas aí? Lucas 10, 7. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Isso, olha que interessante. O que Paulo chama de escritura aqui? Um texto do Antigo Testamento e um texto do Novo Testamento que provavelmente já estava circulando por lá. Agora, Lucas não era o único evangelho, nem os 4 não eram os únicos evangelhos que estavam circulando entre as igrejas. Você tem mais registros a respeito da vida de Jesus Cristo. Mas sobre Lucas, Paulo fala Escritura. A Escritura diz isso. E toda vez que a gente encontra a Escritura diz isso, significa que eles entendiam que, tanto lá Deuteronômio, que ninguém tinha dúvida, nenhum judeu tinha dúvida que era a palavra de Deus, estava em pé de igualdade com Lucas, que hoje o judeu vai falar que não é palavra de Deus. Mas Paulo, um judeu, rabino, estudava o pé de Gamaliel, fala assim: também a Escritura da mesma forma que Deuteronômio é. Tá? Então, do ladinho aí da sua Bíblia, se você não tem nota de rodapé, coloque aí Deuteronômio 25 e 4, Lucas 10 e 7, são essas duas referências aí para 1 Timóteo 5 e 18, 2 Pedro 3, 16.
texto de Pedro falando sobre Paulo. Ele escreve de forma, Paulo, né, em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. O que Pedro estava reconhecendo aqui? Que as cartas de Paulo que estavam circulando pela igreja, que você tinha mais cartas circulando, Paulo mesmo deixa claro isso lá em Coríntios, que pelo menos tinha uma, ou eu creio que duas cartas que se perderam ali, uma carta que se perdeu e a outra que ele chama carta severa, né? Você tinha 4 cartas que ele escreveu para Coríntios. Agora, por que essas duas estão na Bíblia e as outras não? Porque essas daqui são inspiradas, e Pedro aqui reconhece e chama os escritos de Paulo como demais escrituras. Ou seja, assim como a gente tem as escrituras, a lei, a Torá, os profetas, que a gente olha e lê, a gente tem agora isso circulando entre as igrejas, chamado também aqui por Pedro, sobre os escritos de Paulo, escritura. Tudo bem? Dúvida até aqui? Tranquilo? É gostoso falar isso para crente, porque eu sei que vocês sabem que isso é escritura, mas vocês precisam saber disso para defender lá fora, né? Quando alguém perguntar assim, mas por que a Bíblia é inspirada por Deus? Você vai saber, pelo menos falar, mostra uns versículos aí para falar. Tem muitos e muitos versículos, eu tentei condensar em 2, 3, para você não ficar lutando 1001 e o cara não vai querer te ouvir depois de 1001. Mas quando você mostra um outro versículo desse daqui, mostrando que a Bíblia toda é inspirada por Deus. Tudo bem? A Bíblia também é verbal, tá? Então cada palavra, não só as ideias, mas cada palavra é inspirada por Deus. Tá? Então não foi assim, Deus não chegou por exemplo, para Paulo em Gálatas e falou assim: escreva aí sobre a justificação exclusivamente pela fé. Eu quero 6 capítulos sobre isso. E aí Paulo pensou, bom, tudo bem, agora deixa comigo, Deus. Vou escrever sobre esse tema. E aí Deus sai de jogada e ele escreve. Não, Deus moveu a inspiração de cada palavra, ao mesmo tempo que ele respeitou o estilo literário de cada autor. Isso é difícil da gente entender. Ele não ditou, mas cada palavra é inspirada por Deus. Dá um texto muito clássico, alguém abre lá para mim Mateus 5,18, e eu vou aproveitar que eu estou com uma lousa aqui, finalmente, lousa. Aí eu vou desenhar aqui para vocês, explicar o que Jesus quis dizer, por favor. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quanto o céu e a terra vivem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acerto. E assim será para o fim de todas as coisas. Isso. Melhor acento não é uma boa tradução, mas tudo bem. Vocês vão entender por quê. Então, o que Jesus fala, talvez a sua versão fala assim: nenhum iota, nenhum tio, ou nenhum i, nenhum tio, né? São as versões que a gente tem por aí. O que Jesus estava querendo dizer com o primeiro, com o i aí da sua Bíblia? Então, essa é a menor letra do alfabeto hebraico, é um iod, é uma coisa mais ou menos assim. Quando você escreve o nome de Deus, aquele nome que o judeu não pode pronunciar isso, você escreve Yahweh. É mais ou menos assim. Era sem vogal, era só consoante, sempre ao contrário. Né? A Bíblia hebraica, quando a gente está começando a aprender, o professor sempre faz isso, Carlos Oswaldo. Abre aí a Bíblia, sua Bíblia. E todo mundo, lógico, né, pegava na primeira página e abria e falou, cadê o prefácio? Você tem que ir lá no final, porque é tudo ao contrário o hebraico. Né? Tanto a forma de escrever, quanto a folhagem é o contrário da Bíblia. Então essa letrinha aqui, essa letrinha é a letrinha Iod, que é a menor letra do alfabeto hebraico. Então você não tinha vogal, você não tinha pontuação, você não tinha nada disso. Você tinha só um monte de consoante um do lado do outro. O mais engraçado nisso é que eu conheço um cara que sabe hebraico moderno. Eu estava com ele hoje nessa escola bíblica. Ele é um dos líderes da igreja aqui em São Carlos, da Casa de Oração. Ele sabe hebraico moderno, que também não tem vogal. E ele lê colocando exatamente as vogais
onde precisam ser colocadas, onde há LLA, onde é LLE, onde é ILI, ou o normalzinho assim. É estranho pra gente. Imagina, você escrever uma palavra, sei lá, só com consoante aqui assim, e você lê, isso aqui está falando, e você coloca as vogais exatamente onde é A, você coloca A, e o judeu estava acostumado a ler assim. E eu perguntei, como você consegue? Ele falou, é normal. Eu leio a palavra, eu sei que aqui é Yahweh, embora não tenha nenhuma vogal, é vogal. Nas nossas Bíblias, se você tiver uma Bíblia hebraica um dia ou outro, você vai perceber que vai ter um sinalzinho falando que tem que ter um aqui, um é aqui, para formar Yahweh. Mas eles não precisavam disso, liam isso normalmente. A título de curiosidade, só para vocês ficarem curiosos, quando alguém falar assim para vocês, Jeová, você pode falar para ele que essa palavrinha não tem na Bíblia. Você não tem Jeová na Bíblia. Todo mundo sabia disso? Tranquilo? Não? Você não tem Jeová na Bíblia. O que você tem? Você tem o nome Yahweh. Só que esse nome Yahweh era o nome, tá bom? É um nome impronunciável. Então, por causa, não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, os judeus levam tanto isso a sério, que quando ele está lendo a Bíblia dele lá em hebraico, todo cantando daquele jeito lá, ele chega nesse tetragrama, nessas 4 letras, e lê a palavrinha Senhor, que é Adonai ou Edona. E se você colocar as consoantes de Edonai aqui, o ozinho aqui, Edonai. Aí o pessoal leu isso daqui e pensou assim, bom, se eles estão lendo Edonai, na hora de colocar as vogais, o pessoal colocou as vogais de Edonai aqui. E aí surgiu Yeová. Aí surgiu a palavrinha. Mas essa palavra não existe na Bíblia. Tá? Mas você não vai ficar bravo também se alguém ficar falando Jeová. Porque eu estou gente falando, basta tacando pedra no cara que não fala Jeová. Deixa de falar Jeová, o importante é estar falando de Deus mesmo. Tá? A outra coisinha que Jesus fala ali, esse tio, esse segundo, por que acento não é muito bom? Porque não tinha acento na Bíblia em hebraico, é só exatamente isso. O que é esse tio? Na verdade, a palavrinha ali é queraia. O que é esse queraia? O que é esse queraia? Então você tem aqui no hebraico a letra. Por exemplo, nossa letra D, eles escrevem assim. Tá legal o quadradinho, né? Ficou mais fácil de escrever aqui o hebraico. Eles escrevem assim. Esse é o D deles, né? O K, chamado Kof, isso aqui chama Beit. O Kof é mais ou menos assim. O Dalet, que seria o D, eles escrevem assim. Aqui é o D deles. O Rush, que seria o nosso R, eles escrevem assim. Percebeu a diferencinha aí? Então você tem esses rabinhos, assim, né? Esse rabinho aqui, que faz uma leve diferença entre uma letra e outra. Essa diferença, esse rabinho é o queraia, é isso que Jesus falou, que não vai passar da lei até toda a palavra ser cumprida. Ou seja, Jesus estava falando até isso que parece tão insignificante na língua hebraica, é inspirado por Deus. E até isso não vai passar até se cumprir toda a palavra. Até isso, até esses detalhezinhos é inspirado por Deus. O que não é inspirado por Deus que está aí na sua Bíblia? Os títulos em negrito em cima não são, a divisão de livro e capítulo não são, os acentos que vieram depois no grego e no hebraico também não são, as vogais do hebraico não são. Tudo isso aí não é inspirado. Agora, até esse tracinho de lado aqui que parece tão insignificante é inspirado por Deus. É isso que é o acento na sua vida. Isso não é um acento, né? Não tem nada de circunflexo, aqui é o chapéuzinho, não tem nada disso. Não é esse acento, é esse tracinho. Tudo bem? Então, a Bíblia é toda inspirada, ou seja, de Gênesis até Apocalipse, é inspirada por Deus. E a Bíblia também é cada palavra, não é a mensagem, não é a ideia, mas cada palavrinha da Bíblia é também inspirada por Deus.
Bem, o texto de 1 Coríntios 2,13 fala exatamente isso. Paulo usa de propósito a palavrinha palavra para mostrar que o que ele escreveu ele estava preocupado com palavra por palavra e não simplesmente mensagem ou ideia, mas as palavras da Bíblia são inspiradas por Deus. Por que isso é importante para a gente? E por que é importante entender que o original é inspirado por Deus? Queria motivar vocês, eu sei que vocês não vão fazer isso, mas pelo menos, eu sei que tem gente aqui na igreja que sabe tudo, mexer no programa chamado The Word. Gente, é gratuito, é facinho, você não precisa saber grego e hebraico, você só precisa saber usar o mouse, e eu sei que o mouse vocês sabem usar muito bem, bem melhor que a minha geração, vocês mexem muito mais fácil. Se vocês souberem usar o mouse e instalar o programa no seu computador, vocês já podem abrir uma noção muito maior do que a Bíblia, do que você imagina que é. Tá? Por exemplo, você pode ir para aquela passagem de Jesus falando com Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas, que a gente geralmente ouve assim, né? Por que Jesus falou 3 vezes? Para cada vez lá era para corrigir uma negação de Pedro. Será que é exatamente isso que Jesus tinha em mente ali? Aí quando você olha a palavra amor no português e olha a palavra amor no grego, vocês sabem que existem várias formas da palavra amor. Dá uma pesquisadinha depois ali naquele texto e olha as perguntas de Jesus, quais palavras ele usa, e olha a resposta de Pedro, quais palavras ele usa para... Nossa Bíblia sempre traduz como amor. Pedro, tu me amas, eu te amo. Pedro, tu me amas, eu te amo. Pedro, tu me amas, eu te amo. São palavras diferentes. Tanto nas perguntas de Jesus, ele muda de palavra, quanto nas respostas de Pedro. E aí dá a chave, porque são 3 vezes a pergunta. Não vou dar a resposta, vocês pesquisem. Tá? Qual é o nome do programa? The Word. Palavra. Gratuito, peguem lá, depois você entra no site, tem um monte de módulo de comentário, você pode pegar mapa, e aí tem as versões em grego, em hebraico. Aí é só você vai ter a palavrinha lá assim, né? Você vai ter lá assim, H. Você vai ter a palavrinha lá, já tem um asterisco aqui assim. Aí você clica no asterisco e ele vai dar a definição para você do que é essa palavrinha. Essa palavrinha significa amor e é esse tipo de amor. Pronto. Você não precisa saber grego, você não precisa saber pronunciar a palavra. Mas você vai, e tem no português também, né? Tem lá, amor, no texto, e aí tem um asterisco aqui. Você clica, ele vai dar, a palavra é essa, significa isso, o anúncio da palavra é essa. Tá? E quando tiver, tipo, um outro amor, aí outro asterisco aqui, você clicou, ele vai dar outra palavrinha. Ah, esse é o filéu. E aí vai mostrar para vocês. Quando lá em Tito capítulo 2, versículo 2, Paulo fala assim, as mais velhas, Tito, você fala para elas ensinarem as mais jovens a amarem seus maridos. Quando você entende a diferença de amor, aí você tem que olhar que palavrinha que ela usa como amor. Porque Paulo pode estar falando para ensinar a mulher a ser romântica com o marido, ele ia usar uma palavrinha chamada eros. Podia estar falando, as mulheres têm que amar sacrificialmente seus maridos, assim como Cristo amou a igreja, isso é ordem para o marido, ele provavelmente usaria a palavrinha agape. Mas ele poderia também estar falando, ensina as mulheres mais velhas, as mais novas, a serem amigas, companheiras dos seus maridos, e aí ele usaria a palavrinha filéu. E é exatamente essa palavra, filantros. Eu já vi estudo falando que as mais velhas tinham que ensinar as mais novas a como terem relação sexual com o seu marido. Por quê? A serem amantes dos seus maridos. Olha aí, amarem seus maridos. Na nossa concepção de amor, está incluso o relacionamento sexual. Na verdade, na nossa concepção de amor, está incluso um monte de coisa. Porque a gente só tem uma palavra para isso, amor. Eu fiquei pensando, imagine numa igreja, as mais velhas, imagine sua avó te ensinando, depois que você casar, você não ia gostar disso, ia? Não é isso que Paulo estava motivando o Tito a fazer.
ele estava falando, Tito, você vai ensinar, vai falar para as mais velhas, para suas avós aqui, a ensinarem as mais novas, a vocês quando casarem, a serem companheiras, amigas dos seus maridos, a conviver bem com eles. Isso daí, tudo bem, eles podem ensinar, fica um pouco menos constrangedor para vocês mulheres, né? Tá vendo? Então, uma diferencinha de palavra mostra pra gente que, de propósito, Paulo utilizou essa palavra que é inspirada por Deus. E isso muda totalmente o nosso ensino de um texto tão simples. Se você não conhecer o texto, a palavrinha, a probabilidade de falar besteira, às vezes, é um pouco maior do que se pelo menos você der um clique lá com o mouse e ele falar, opa, não é essa a palavra que eu imaginava que fosse essa daqui. Tudo bem? Sem problema? Aí quando a gente fala de autoridade, vai mudar, aí mudou. Quando a gente fala de autoridade das Escrituras, por que o que a gente tem autoridade? A gente estava pensando em duas palavras diferentes. Tá? Então eu queria terminar com esse assunto. A gente vai ler alguns textos aqui rapidinho, só para a gente terminar. A gente está falando de inerrância e de infalibilidade. Quais são a diferença dessas palavras? Inerrância. A Bíblia não tem erro nenhum. Os originais. A gente provavelmente encontrou erro de pontuação, de acentuação, né? Eu já encontrei erro de divisão de palavras. Sabe quando termina e põe um itemzinho e começa na outra linha? Que o editor fez errado lá, separou onde não podia, né? Então, você tem no português, mas no original você não tinha erro nenhum de gramática, nada. Infalibilidade, a Bíblia não vai ensinar, nem conduzir ao erro. Então, se você fizer exatamente aquilo que a Bíblia manda, ela não vai te levar para o erro. Na verdade, Jesus falou aqui em Mateus 22 e 29, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Porque se vocês conhecessem, vocês não iriam errar a respeito desse assunto, do contexto ali, essa ressurreição dos mortos. Vocês têm concepções erradas, vocês estão errando na prática de vocês, porque vocês não conhecem as Escrituras. Se vocês de fato conhecessem, é legal porque a letra fica às vezes, você fica cartando na mão, coisa assim. Se vocês de fato conhecessem, vocês não iriam errar. Estou dando toda sexta-feira eu estou indo no trabalho de um amigo meu, ele é dentista, e a gente está fazendo um grupo de estudo, ele, depois de 1 ano e meio lá, um trabalho muito legal que ele fez lá. O cara deu abertura para ele nesse consultório lá, nesse grupo, né, na ortopática que ele trabalha, e a gente está lá com um grupo agora de 8 descrentes estudando a Bíblia. E uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu moro junto com um cara, e às vezes a gente vai numa igreja e tudo, mas eu não posso ir muito lá, porque eu estou morando junto com ele, então o pessoal não me aceita muito bem lá, e meu casamento está cheio de problemas. E o pessoal de lá fala para mim que, por eu não ser casada com ele, eu estou debaixo da maldição de Deus. Então, eu estando debaixo da maldição de Deus, meu casamento nunca vai dar certo, a não ser que eu case. Como se fosse, né, assinou um papel. Eu acho que tem que casar, não estou defendendo que pode ficar morando junto sem casar. Mas eu falei para ela assim, você pelo menos já tem alguma noção do que a Bíblia fala do papel do homem e da mulher no casamento? Ela é descrente, eu não vou chegar para ela e falar assim, onde as pessoas estão morando junto e não casam, né? Embora mais para frente a gente vai falar sobre isso. Eu falei assim, ó, você tem noção do papel do homem e da mulher? Ah, alguma coisinha eu já vi na igreja, alguém falar alguma coisa ou outra. Você está fazendo exatamente o seu papel como esposa? Bom, claro que não. Tem muita coisa que precisa mudar. E seu marido faz exatamente a função dele como homem? Lógico que não, tem muita coisa para mudar. Mas, tá vendo? Então assinar um papel não quer dizer nada. No sentido de que seu casamento vai virar uma mil maravilhas. Mas eu posso garantir para você, o dia que você como uma esposa fizer exatamente o que a Bíblia fala, em todos os aspectos como uma mulher, e o marido fazer exatamente tudo, não vai levar ao erro no casamento. Vocês não vão ter, não é que vai ter problema, vocês vão saber resolver os problemas, o casamento vai crescer cada dia mais, e aí sim, né? Isso é legal porque a gente vai começar um aconselhamento assim, com eles, conjugal e minha esposa, mas um aconselhamento evangelístico, né? Vou tentar fazer alguma coisa desse tipo assim, né? Então, porque toda vez que a gente segue de fato o que a Bíblia fala, ela não vai me conduzir ao erro em nenhum lugar. Se a Bíblia fala para você, faça isso, pode fechar o olho, mas eu vou fazer isso. Sem dúvida nenhuma. Né?
você não vai ser conduzido ao erro. A gente vai terminar aqui com 5 textos, 3 deles eu vou ler, depois a gente só vai dar uma aplicaçãozinha aqui nesses 2 últimos. Olha o que Jesus fala sobre isso. A gente viu, né, para quem estava aqui nos estudos sobre tentação, Mateus 4, versículo 4. Mateus 4,4, Jesus respondeu assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, é com base na palavra que o homem deve viver, porque fazendo isso, ele não vai errar. No caso aqui, ele não vai cair nas artimanhas e nas astúcias de Satanás. Né? Lembrando que ele está aqui na tentação. João 10, 35. Se ele chamou deuses a quem veio a palavra de Deus, e olha o adendo aí entre parênteses, e a escritura não pode ser anulada, ou seja, não pode ser revogada aquilo que já foi escrito, e aí ele continua falando no versículo 36. Mas olha o que Jesus pensa a respeito disso. Uma vez que está escrito, ponto, é inerrante, é infalível, é palavra de Deus realmente. João 17, vocês sabem de cor. Santifica-os naquela oração de Jesus, santifica-os na palavra, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível. Jesus mesmo falou sobre isso aqui. Agora eu queria terminar com esses 2 textos. Abram aí agora a Bíblia de vocês, 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 16. Quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Por que essa frase tão curta é tão importante para a gente? Porque você não pode encarar a Bíblia como um livro legalzinho. Você não pode encarar a Bíblia como, isso é legal, isso não é. Por quê? Se eu chego para você e falo assim, eu sou Deus, eu chego para você e falo assim, eu, Rafael, sou Deus. Né? Eu falaria assim, né? Mais composto, assim, né? Aquele que fala convosco é Deus. Como se fosse Deus falando assim. Se eu falo eu sou Deus, você tem 2 reações, 2 opções. Ou eu estou falando a verdade, e aí você tem que atentar para tudo que eu estou falando, porque eu estou falando a verdade, ou eu sou um lunático, sou um cara louco. E aí, diante de um louco, diante de um lunático, você não vai falar assim, vai falar que é Deus, que lunático. Mas vamos ver o que ele tem para falar. Cara, o cara é louco. Você não para ouvir os ensinamentos do Henrique Cristo, para? Ele fala que é Jesus, eu sei que ele não é Jesus, mas ele deve ter uma coisinha legal para ouvir. Espera aí, se ele é um louco, por que eu vou parar para ouvir ele? Se a Bíblia fala a respeito dela mesma, toda escritura é inspirada por Deus, das 2 uma. Ou eu encaro isso como verdade e aceito que tudo que a Bíblia fala eu devo cumprir, ou a Bíblia está mentindo aqui, e se ela mente aqui, ela pode mentir em qualquer outra parte. Então eu descarto e jogo isso fora. Até em detalhes, não mentais uns aos outros, em nenhuma circunstância, não mentais uns aos outros. Até nesses detalhezinhos, ou encaro isso como de fato verdade, inspirado por Deus, ou se a Bíblia está mentindo e eu acho que partes são inspiradas e partes não, então eu posso jogar esse livro no lixo, porque ela está falando que ela é inspirada por Deus, toda ela é inspirada por Deus, e ela é útil para 4 coisinhas aqui. Ela é útil para o ensino, coisas que você não sabe dentro do plano. Então ela é útil para o ensino, ela é útil para repreensão e correção. Qual a diferença dessas palavras? Repreender, o original aqui da ideia de admoestar, é você olhar para uma pessoa e falar assim, aquilo que você vai fazer vai dar errado. A pessoa não fez ainda. Sabe quando sua mãe fala assim, se você seguir esse rumo, vai dar errado, filho. Não faz isso não. Isso é admoestar. Corrigir filho, você fez burrada, né?
A Bíblia faz essas duas coisas. Por isso que há tanta narrativa na Bíblia, é por isso que há tantas histórias. Eu olho para Gênesis e falo assim, se eu proceder com os meus filhos do jeito que Isaac e Rebeca procederam com Isaú e Jacó, provavelmente eu vou ter os mesmos problemas que eles tiveram ali. Isso é repreender. Agora, correção é, depois que eu fiz a burrada, a Bíblia também me mostra que você pecou, você errou, e agora você se arrependeu. E a última expressão é que eu acho mais fantástica. Ela é útil para a instrução na justiça. Gente, eu sei que vocês estão inseridos em colégios, em faculdades, totalmente pós-moderno, totalmente relativista, onde se você falar para alguém, isso é errado, a primeira coisa que ele vai falar para você é errado para você. Para mim não é errado. Por isso que o que a gente fala, Paulo fala assim, muito interessante, versículo 14, você está permanecendo nas coisas que aprendeu e você sabe de quem aprendeu. Paulo está falando, você aprendeu de mim. Mas não é nisso que ele põe a segurança dele, não é no machismo dele, não é na pessoa dele. E aí ele vai começar a descrever sobre a Bíblia e não sobre ele. Mesmo Timóteo tendo aprendido as coisas de Paulo. Porque a Bíblia é o nosso padrão de justiça. Então se você quiser olhar para a vida de alguém e falar assim, isso está fazendo errado, não é porque você acha que é errado, é porque a Bíblia mostra que é errado. Se você quiser olhar para a pessoa e falar assim, você está fazendo certo, não é porque você acha que é certo, mas é porque a Bíblia acha que é o certo. Então, a Bíblia é esse padrão de justiça para tornar o homem apto, essa palavrinha, a ideia de completude, de completo, satisfeito, pleno. Então, vai te dar sentido para a sua vida se você seguir o que a Bíblia fala, não vai te conduzir ao erro, vai te dar um sentido de existência, seguir aquilo que a Bíblia fala. E vai te deixar plenamente completo, apto para boa obra. Ou seja, para fazer aquilo que é bom, para fazer aquilo que é bem. Boas obras das Escrituras, para a gente terminar, não tem a ver com atos isolados de bondade. Não quer dizer que você vai ajudar, agora eu leio a Bíblia, eu vou ajudar a velhinha a atravessar a rua e pronto. Tá vendo? A Bíblia me fez fazer um ato de bondade. Boas obras, que Deus preparou de antemão para que nelas caminhassem, Efésios 2:10, é uma nova vida em Cristo que começa com as minhas motivações e é exteriorizada, é mostrada, é evidenciada nas minhas atitudes, não isoladas, como as boas ações que a gente faz no dia a dia, mas uma vida agora como Cristo viveu, vivendo uma vida diferente, isso que é pronto para exercer uma vida de boas novas. A minha pergunta é, você encara a Bíblia nos detalhes como toda a Escritura é inspirada por Deus? Porque a Bíblia vai falar para você obedecer seu pai e sua mãe. Enquanto você não casar, você tem que obedecer pai e mãe. Depois que você casar, você tem que continuar honrando, embora não mais obedecendo, mas honrando pai e mãe. Agora, tem muito crente falando, eu creio que a Bíblia mas você não conhece meu pai. Nossa, você não conhece minha mãe. É difícil. A Bíblia fala que toda espécie de mentira é pecado, mas a gente olha a vida na rede social dos crentes e parece que tem muita mentira ali. A Bíblia fala que julgar é pecado e parece que quando alguém coloca uma frase numa rede social, pronto, acaba com uma igreja, porque, ele escreveu aquilo, e aí eu sei todas as motivações do cara ao escrever aquilo, eu sondo o coração de uma pessoa por aquilo que ela colocou na internet. Percebe como a gente fala assim, a Bíblia é inspirada por Deus, eu creio em tudo que ela fala, mas tem coisas ali que eu prefiro deixar como na prateleira, no escrito, sendo que a função da Bíblia é me preparar para uma boa obra. É mudar a minha vida e eu viver de maneira diferente. Então, se eu te falo, a gente crê nisso, a gente tem que evidenciar isso por meio das nossas atitudes no nosso dia a dia. Isso é um desafio grande. Isso é aplicar as Escrituras à nossa vida. Em 15 dias a gente termina um estudo de bibliologia, tem mais alguns conceitos teológicos que eu queria passar, mais algumas aplicaçõezinhas da Bíblia e a gente termina. A gente nos toca um assunto, tem uma bela de uma encurtada, vamos lá fazer CLB, vocês vão ter detalhado muita coisa. Tem uma bela de uma encurtada que a gente ensina lá no seminário de biologia. Tudo bem? Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Tem sido muito legal esses tempos com vocês aí. Posso? Vamos lá, parar de terminar. Deus, muito obrigado porque mesmo às vezes não mostrando com as nossas atitudes, com as nossas vidas, o Senhor, mesmo assim,
ilumina o nosso entendimento para que a gente possa crer na Bíblia, Deus. E muito obrigado por isso. A gente crê de fato que ela é um livro infalível, inerrante, que ela contém aquilo que nós precisamos para transformar as nossas vidas. E eu sei que muitas vezes a gente lê algumas coisas, a gente deixa de lado, prefere não deixar que a Bíblia transforme as nossas vidas. Mas Deus, muito obrigado, porque mesmo assim o Teu Espírito nos ilumina, nos abre o entendimento, nos esclarece aquilo que a Tua Palavra diz. E que nós possamos ser humildes o suficiente para ler a Tua Palavra e deixar de ser transformados por ela, Deus. A Palavra não foi escrita para encher a nossa cabeça de conhecimento, mas foi escrita para transformar as nossas vidas. É isso que a gente quer fazer. Essa é a minha oração para a minha vida, essa é a oração para a vida que eu faço aqui de cada um também. Que o Senhor nos ajude a mostrar essa crença na Bíblia com as nossas atitudes. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.